paz do Senhor. Hoje a palavra está em Romanos, capítulo 12, versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é a profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar-se, se é em ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Amém? O Senhor hoje quer nos ensinar algo que nós temos que ter no coração, que é o primeiro ponto aqui, ó. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. O que quer dizer isso? Você foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo para fazer determinada, vamos falar assim, função na obra, na seara do Senhor. Às vezes o que você está querendo de Deus, você tem que perguntar para Deus se é isso que Ele quer de você. Porque às vezes você está exigindo tanto e você fica só obcecado, olhando aquilo e quer aquilo, e você acha que a sua vida não está mudando porque você não está fazendo a vontade do Senhor como tem que ser feita, e você deixa tudo travado, você deixa tudo amarrado. Ou seja, há confusão no seu coração, na sua mente. Então, o que você tem que fazer? É pedir para Deus orientação, pedir, Senhor, me perdoa por eu me precipitar no falar, no agir. Me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Por quê? Porque tem pessoas que Deus chamou para ser coluna da casa dela, financeira. Tem pessoas que Deus chamou somente para interceder para o povo dele, povo de oração. Tem outros que chamou para ministro, tem outros que chamou, que nós vamos ver aqui, para ensinar. Mas o primeiro ponto é que Deus está nos mostrando, como ele disse aqui, ó, porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, ou seja, nem todo mundo vai fazer igual ao outro. Então, às vezes, você está com a sua vida passando por luta, por dificuldade, até mesmo você parece que você ora, a tua oração não chega, você está ficando desanimado, desanimada, porque você parece que Deus não ouve a tua oração. É porque você tem que entender qual é o teu chamado na seara do Senhor, porque todos nós fomos escolhidos para dar fruto para o Senhor, porque Ele disse que nós fomos escolhidos para dar fruto para Ele, ou seja, para fazer a vontade dEle. E é nisso que você e eu temos que estar sempre atentos e procurar cada um o seu caminho. E como ele deu o exemplo do corpo, cada corpo tem uma função. Você vê, ó, se às vezes você não dá um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes você não dá valor pro dedão do pé. No exemplo, tá ali, o dedão do pé tá ali, ó. Mas se você não tem o dedão do pé, como que você vai equilibrar? Porque é o dedão do pé que dá o apoio para equilibrar, entendeu? Então cada órgão, cada ponto que nós temos no nosso corpo, cada membro, ele tem uma função e faz falta. E assim é você no corpo de Cristo. Então, o que ele está ensinando hoje nessa palavra é que para você tomar uma posição, vai buscar uma posição no Senhor, para Ele mostrar o que Ele quer da sua vida. Que Ele está falando mais aqui, ó. Assim, nós que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Ou seja, a primeira coisa, nós como cristãos hoje temos que nos unir, falar da mesma fé. Não importa, não se apega à doutrina de igreja, não se apega à religião. Você tem que, se você conhece Jesus Cristo, aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você desceu nas águas do batismo, nós somos um corpo só. Não é porque eu sou de determinada igreja, ou outra de determinada igreja, determinada religião. Não, se você confessou Jesus Cristo como seu Salvador, desceu nas águas do batismo, nós somos um corpo só, nós somos um só corpo em Cristo. Porque é assim que diz a palavra. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que viver em união. Nós temos que buscar. A salvação ela é individual.
Mas a formação do Evangelho de Cristo tem que ser feita em união, não em discórdia. E às vezes você está levando a discórdia para um, levando a discórdia para outro, porque você não concorda com a doutrina de uma igreja, com a doutrina de outra igreja, mas você não está aqui para juiz, você não está aqui para julgar. Você tem que entender que você tem que fazer a sua parte para Cristo e aprender mais e mais. E é todo dia que nós aprendemos. Hoje nós vamos despertar mais um dia. Para quê? Para nós aprendermos como viver em Cristo Jesus. Tudo é novo para todo mundo. Ninguém sabe mais do que sabe. Um sabe um pouco mais porque dedica um pouco mais. É por isso, mas todos têm o direito igual. Todos têm o direito igual. Aquele que está fraco na fé, o que está forte, ora por aquele, ensina aquele. Vamos caminhar junto, levanta aquele que está caído. O que você não pode é ficar com esses pensamentos de cobrança de você. Você tem que ir para a igreja? Sim. Tem que ir para a igreja física? Sim. Tem que ir. Por quê? Porque é lá que você vai adorar o Senhor, lá você vai aprender a palavra do Senhor e vai praticar a palavra do Senhor. Aprender a viver em união, aprender a fazer a obra do Senhor, a seara do Senhor. Isso é a igreja, isso é a casa de oração, por isso você tem que ir. Não vai lá para olhar para o homem é falho, é ele com Deus. Cada um vai prestar conta individualmente, você vai prestar conta por você não estar indo na igreja aprender a palavra. E aí? Você acha que Deus vai ter misericórdia de você porque você não foi, porque o homem fez coisa errada? Para, não foi ele que morreu na cruz por você, foi Jesus Cristo. Então desperta. Olha para a sua vida, se preocupa com a sua vida espiritual. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, que nós fazemos parte do quê? De todos, nós somos um membro só, todos fazemos parte de Cristo, porque Cristo é o corpo. Cristo é o cabeça. Como que a cabeça vai dirigir o corpo se não tiver corpo para dirigir? Não tem como. Você faz parte do corpo de Cristo. Então, o que ele está mostrando aqui, nos ensinando hoje? E às vezes você está buscando uma resposta do Senhor, não entende o que está acontecendo, e Deus quer fazer mais na sua vida e você não está deixando. Por quê? Porque você quer fazer da sua maneira. Você acha que é dessa forma, não, eu vou fazer assim, porque Deus falou, eu vou ter que fazer dessa maneira. Ah, eu creio, porque assim Deus me chamou, mas é só você ver. Às vezes o fardo está pesado para você e você não está entendendo. Por quê? Porque não é esse caminho que Deus quer para você. Outro ponto aqui, ó. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Ou seja, não é para você chegar ali e ficar falando à torta e direita. Não. Se você tem o dom da profecia, ou seja, se você tem o dom de falar da palavra do Senhor, então busca no Senhor. Você tem que estar em constante oração, em comunhão com o Senhor, em jejum e oração para o Espírito revelar para você. Não é assim que, não, eu já tenho tempo de igreja, Deus sabe como que é. Não, não é assim não. Essa entrega é buscar mais, é esse que Deus te chamou? Então fala com certeza o que Deus tem falado, não o que está no teu coração. Quantos falsos profetas estão se levantando? Quantas pessoas já estão falando mentiras e vão ser condenadas? Porque a palavra de Deus diz em Ezequiel 13. É só você ler o que Deus fala sobre os falsos profetas, sobre quem levanta falando o que acha que pensa. Não é assim. Então você e eu temos que estar sempre atentos. Qual que é o teu chamado? Qual que é o meu chamado? Eu sei o meu chamado. Querendo ou não, o meu chamado é esse. De pastorear, de falar da palavra, de ensinar a palavra. Eu me encontrei, você também tem que se encontrar. Você que é obreiro, você que é pastor, você que é cantor, você que faz isso, você que não faz nada na igreja, mas a tua vida não vai, então você tem que começar a se encontrar com o Senhor. Porque tem pastor que a vida dele não vai de nenhum jeito, nem na vida pastoral, nem na vida física, espiritual. Por quê? Porque às vezes o chamado dele não é ser pastor, o chamado dele é para organizar, fazer a obra do Senhor conforme a vontade do Senhor. Porque senão vai cair no quê? Ele não tem, como ele está dizendo aqui, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Ou seja, defende a tua fé. Não queira passar mais do que o outro. Mas o outro fala, o outro faz, o outro faz. Não, é você, filho. É você. Nós somos individuais. Você não tem que copiar ninguém. Você tem que copiar Cristo. E obedecer a Cristo. Outro ponto aqui que é importante essa palavra de hoje. Se é ministério, seja ministrar-se. Ou seja, se é, eu estou falando, se é para você organizar, então se organiza. Você é chamado para organizar. Porque veja bem, entenda algo. Uma igreja física, hoje, uma casa de oração,
ela precisa de administração financeira, administração jurídica, administração interna, como o culto vai fazer, manutenção da igreja. Você percebeu? Ou seja, é tudo. Então não adianta você querer, eu vou ser pastor, mas se Deus está chamando você para ser administrador financeiro da igreja. Eu vou ser administrador financeiro se Deus está chamando você para ser porteiro da igreja. E aí? Não é o que você quer, não é o que eu quero, é o que Deus está chamando você. Mas tudo o que é o livre-arbítrio. Deus não vai te obrigar você a fazer nada. Mas também ele não vai querer que você faça a obra de qualquer maneira. E aí é onde que o diabo e seus inimigos seus mensageiros, começa a colocar o que no teu coração? Travar a tua vida sentimental, tua vida familiar, tua vida espiritual. Começa a colocar confusão no teu relacionamento, confusão na sua mente, te deixando você fraco espiritualmente. Por quê? Porque você não se encontrou. Por quê? Porque você quer fazer da sua maneira. A obra do Senhor não é igual do mundo. Não. Nós temos que respeitar. Deus chamou você para isso, é naquilo que você vai fazer. E faça com alegria. Hoje todo mundo quer ficar dentro da igreja em 4 paredes, só que a seara do Senhor é grande, não é a igreja, não é 4 paredes, não. Ali você aprende, ali você adora e pratica e ajuda as outras pessoas que estão embaixo, estão fora das 4 paredes. É falar do amor de Cristo. Mas não, às vezes você está querendo fazer, você está querendo ministrar da sua maneira. Outro ponto aqui que está ensinando, se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Se você vê que você tem, Deus chamou você para ensinar, então você tem que estudar. Como que você vai ensinar o que você não sabe? Não tem como. Você tem que estudar, você tem que dedicar. Um professor, ele ensina porque ele estudou e ele estuda. É assim que funciona. Não é diferente. Não é pegar ali um livrinho e começar a fazer, por exemplo, tem igreja que dá estudo dominical, né? E poucas pessoas vão, que estão perdendo a maior oportunidade da vida dela. Quem não frequenta a igreja de ensinamento está perdendo a maior oportunidade dela, da vida e da salvação dela. Porque como que vai ser salvo se não conhece a palavra? Né? Não tem sentido, tem que despertar para isso. Como você vai entrar no reino de Deus se você não conhece como se comportar no reino de Deus e como entrar e qual é o caminho para entrar? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, como você vai conhecer Jesus Cristo se você não conhece a palavra, se Jesus Cristo é a palavra? Então, né? Então, quer dizer, se você é um professor para ensinar, você foi chamado para ensinar, você tem que ler a Bíblia, buscar no Senhor a revelação, não ficar indo atrás de cursinho, isso, aquilo, não, busca no Senhor, aperfeiçoa, e Deus vai dando a direção, vai em tal lugar, pesquisa em tal lugar, vai em tal lugar, pesquisa em tal lugar. Mas não, agora você vai lá, não faz de qualquer maneira. Aí você não tem porque sua vida não muda. Porque você está sempre com guerra, com batalha. Você fala, é assim mesmo. Quem é de Cristo é assim mesmo. É luta, é luta. Que luta, meu irmão? Nunca tem paz? Onde está a paz de Cristo? Se a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por que você está sempre derrotado, derrotada? Então é isso, porque você foi chamado. Às vezes você não entende isso. Dentro da igreja você está sendo derrotado. E você acha que é normal? Não é normal. É porque você está fazendo a sua vontade, a vontade da carne, não a vontade do Senhor. E essa palavra está nos ensinando, nos alertando para isso. Vê qual é a tua posição em Cristo que você tem que fazer e faça com amor. Aí você vai ver tua vida mudar. Outro ponto aqui, se é que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que seja, se é para você ensinar, se é para você repreender, se você for falar a palavra do Senhor, faça com amor. Se for repartir, reparte com amor, com justiça. Aí é onde entra outro ponto da igreja, onde que ele fala que nós temos que o quê? Amparar as viúvas, os órfãos. Quantas ONGs tem aqui nesse mundo? ONG ambiental, ONG espiritual, ONG humanitária, orfanato, asilo, né, que faz parte de ONGs. Agora eu pergunto, você como cristão não ajuda? É obra do Senhor, filho. Deus levantou aquela pessoa que Deus tocou no coração dele para ele montar, porque ele viu uma carência que Deus tocou no coração dele. Daquele responsável para montar. Mas você e eu temos obrigação de ajudar, porque é obra do Senhor. Você só fica nas 4 paredes. É isso que você tem que despertar. Aonde estão as suas obras? É aonde, por isso que o apóstolo Tiago ele fala. Me mostra a tua fé, que eu te mostro a minha fé com obras. É isso que você e eu temos que despertar.
Somos de Cristo, temos que viver para Cristo, fazer a vontade de Cristo, porque nós somos ministros de Cristo aqui na terra, representantes do reino de Deus da terra. Então você e eu temos que tomar cada um a sua posição, como o Senhor está nos ensinando hoje. Toma a sua posição em Cristo, mas busca no Senhor o que Ele quer. Porque às vezes você quer cantar e Deus não quer que você canta. Deus quer que você ore, que seja em grupo de intercessão e fique orando. Ah, mas é muito pouco, mas pouco para quem? Para você? Não, porque a obra não é sua, é do Senhor Jesus Cristo. E não adianta. Isso é onde você vê. Abre igreja, fecha igreja, abre igreja, fecha igreja, abre igreja, fecha igreja. Por quê? Porque é isso, vai ser em direção. A pessoa está lá no louvor, para de louvar e para e abandona tudo. Por quê? Porque ela acha que tem que ser feito da maneira dela, não é da maneira dela, é da maneira de Cristo, da maneira como Deus tem organizado. Ó, outro ponto aqui, ó. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria, ou seja, o que preside, o que está à frente tem que saber com mansidão, saber como falar, como agir. Você que está na fé, que conhece mais a palavra, tenha paciência com aquele que não tem. Tem que ter paciência. Você um dia foi assim, alguém teve paciência contigo. Então, ou seja, você tem que presidir com cuidado, para que você não venha escandalizar. Quantos pastores estão escandalizando? Quantos evangelistas, missionários, missionária, estão fazendo a obra, estão na frente do trabalho, estão se escandalizando. Quem se mete em política e se corrompe na política. E se corrompe no adultério, no roubo de oferta, dízimo, e faz, e compra isso, compra aquilo, e se exorta, se, eu acho, eu faço, e coisa, e blá, 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 blá. Cada um vai prestar conta. Cada um vai prestar conta. Por quê? Porque ninguém trabalha para si, trabalha para Cristo. Imagine uma grande empresa. Se cada funcionário que entrasse lá querendo fazer o que queria, como que a empresa vai sobreviver? Não vai. O reino de Deus é a mesma coisa aqui. Só que Jesus é o seguinte, quem não fez certo, ele tira. Lógico. Porque senão vai estragar toda a base, vai contaminar. Por quê? Porque já está no maligno. E quem é de Cristo vai com o coração falar, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida conforme a tua vontade, conforme o teu querer. É assim que você tem que chegar na presença do Senhor. Se a tua vida não está mudando, você está passando por luta, por dificuldade, faz a obra do Senhor, então atenta a essa oração, atenta a essa palavra, a essa palavra. Porque você tem que ver a posição que Deus te chamou. E como ele disse aqui no último, aqui, ó, e o que exercita misericórdia com alegria. Poxa, se você vai lá, se você foi chamado para ajudar as pessoas, com cesta básica, com uma comida, ir lá evangelizar fora, dar sopa, fazer, sei lá, ajudar o próximo, faz com alegria, com amor, paciência, porque você está mostrando o amor de Cristo. Todos nós temos que fazer essa prática da misericórdia, todos nós. Se você não faz, cadê Cristo em você? Cadê o amor de Cristo em você? É só você ver tuas obras, que obras você está fazendo para Jesus? Aí você vê se está em Jesus ou não. É simples assim. Ah, mas não é bem assim, não. Então tá bom, fica na sua fé. Véio. Glória a Deus, por isso que é bom a palavra do Senhor. Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Ele dá a palavra, crê quem crê, ouve quem ouve quer ouvir, e quem crê e pratica, aí lá na frente ele vai falar se está certo ou está errado. Simples assim. Só que aquele negócio, você tem que pagar para ver, né? E aí? Hein? Então pega essa palavra, abra seu coração, que você venha entender essa palavra. Porque às vezes tem coisas que você está fazendo e você acha que está fazendo para agradar e tua vida não está amarrada. Não, começa a deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Amém? Essa palavra é para quem conhece a palavra, tá certo? E é para você que conhece a palavra. Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.